o seu louvor espontâneo, seu, pessoal, sem a condução do ministro, mas agora de forma íntima, única. As palavras de Deus colocaram no seu coração, no seu espírito. Você que fala em línguas, você que tem a liberdade de mover no corpo do Espírito, mova nessa manhã. Tem a liberdade, porque onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E quando nós nos reunimos porque o Espírito do Senhor se faz presente. O poder, a majestade, o domínio, a adoração, tu és aquele que reina, Senhor, para tudo sempre. Senhor, tu és o rei dos reis, Senhor do Senhor, tu és o Emanuel, Deus de valor, tu és o Cristo, tu és Shua, tu és a raiz do deserto, tu és o Filho de Deus, tu és o enviado, aquele que era divino, tu és o justo juiz, tu és o Cristo. Senhor, nós te rendemos graça nessa manhã, nós te exaltamos nessa manhã, a tua igreja te adora. A tua igreja te exalta, a tua igreja te glorifica, Senhor. Recebemos louvor, a tua igreja nos chama. Em o nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém. Pode sentar, querido, esse mesmo espírito dessa noite da oração. Glória seja dada ao Senhor. Bom dia, a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Bom dia a você que está nos ouvindo através das redes sociais, né? Eu sou o que? Estou sempre todos os domingos pela manhã, estou lá ouvindo e recebendo dos irmãos, amém? Então esses que estão nos ouvindo também sejam abençoados essa manhã, em nome de Jesus. Quem tem motivo de alegria de estar aqui hoje? Já cumprimentou esse irmão que está do seu lado? Cumprimenta ele aí, fala para ele, Pai do Senhor, seja bem-vindo. A ver se chegou, tudo já tinha começado, né? Glória a Deus. Irmão, dá um sorriso para esse irmão. Você pode dar um sorriso para ele? Vai dar um sorriso para ele. Vai, dá um sorriso. Porque a gente aprendeu que crente tem que ser meio marrento, né? Pode não. Eu posso contar uma historinha pequena de entrar na palavra? Eu fui pregar no interior de Minas, eu estou falando interior do interior. Sete Lagoas, Jequitibá, e aí tem um distrito chamado Onça. Alguém já ouviu falar do distrito da Onça? Já. E além do distrito da Onça, tem mais um outro lugarejo chamado Baú. E aí eu cheguei lá, fui pregar e fui fazer essa brincadeira, né? E tinha uma irmã que não sorria de jeito nenhum. Bom, eu ficava com meus botões, fiquei olhando, pensei que ela ia ficar com algum problema. Ou então ela não está afim de sorrir. Terminou o culto, eu estou saindo, a irmã está na porta da igreja. Ela me pegou pelo braço e falou assim, pastor, o que o senhor fez? Eu falei, o que foi, irmã? Eu falei assim, logo hoje que eu não trouxe a dentadura, o senhor vai sorrir. A senhora me desculpa, eu não sabia que ela estava sem dentadura. Mas não sorrir sem dentadura, Mas é bom porque assim, quando nós nos alegramos, né, irmãos? E a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Ontem nós comentávamos, ontem, o pastor, quando o Raimundo senta para conversar, né? Nós ficamos ontem uma boa hora conversando, umas 3 horas seguidas, né? E falando sobre igreja, sobre a obra. Irmãos, a gente ouve muito assim, exemplo. Hoje muita gente fala assim, ministério é sofrimento. Não, irmão. Tem os seus momentos ruins, como qualquer outra situação também teria, não é? Mas tem os seus momentos de louro também, sim ou não? Aí essa igreja é cheia de defeitos, tem como qualquer outro lugar, tem, mas a igreja também tem as suas qualidades, sim ou não? Sim. E aí eu falava sobre isso, que a melhor coisa que tem é quando nós temos uma igreja viva, alegre, feliz, participativa. Eu estava aqui ouvindo louvor, olha que coisa espontânea. Sem querer, levanta a mão. Algo que partiu-se do nosso coração, de forma íntima, sem aquela condução que às vezes tem que ficar fazendo, né? Porque as pessoas não fazem, estão ali, parece que estão presentes, mas estão longe. Então, que Deus abençoe vocês. Quero agradecer
a Bispa Sônia pelo convite. Eu falo que nós não temos a Bispa Sônia Hernandes, nós temos a Bispa Sônia Braga. Né? Amém. Deus abençoe a Bispa. O meu patriarca, Vanessa. O patriarca, a pastora Edna também com carinho, as irmãs e irmãos da Bema. Bem, gente, eu estou mais longe agora, vocês estão sabendo? Não? Prove Deus nos levar lá para o estado do Rio de Janeiro. Nós estamos lá em Rio das Ostras, região dos Lagos. E estão convidados, viu, irmão? Se vocês quiserem ir. E estamos para implantar a igreja. Então peço oração aos irmãos, porque a implantação da igreja, fazer a igreja nascer do zero, é um desafio. Já são mais de 12 igrejas que nós implantamos. Então, depois, quando está pronto, é gostoso, né? Mas quando começa, é um desafio muito grande. E é um desafio ainda maior, que eu comentava ontem, nós somos uma cidade que a gente não conhece ninguém. Então, assim, geralmente a cidade a gente chegava, tinha uma família que a gente conhecia, tinha uma pessoa, tinha outra. E aí o apóstolo meu que mora, não tem casa lá, né? Ele mora em Nova Friburgo, mas tem casa. Eu falei, o senhor não conhece ninguém? Ele falou que eu não conheço ninguém, não. Mas aí eu falei, não, agora o desafio é dobrado. Mas Deus vai nos dar graça, eu conto com as orações dos irmãos. Já deu graça, né? Já recebi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 1. Deixo um abraço à minha esposa, a pastora Patrícia. A pastora Alessia também está nos ouvindo ali, ó. Amém. Vocês receberam o pastor dela aqui na semana retrasada, o pastor Robson, lá de Balneário Camboriú. Muito bem. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de 1. Aguinaldo, bom te ver, viu, Aguinaldo? E eu estou seguindo o exemplo do nosso Ivan, né? Essa minha barba chega do tamanho da dele, mas também Antes do Natal chega. né, Ivan? 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Senhor, aqui está a tua palavra, o teu povo, fala conosco, queremos ouvir a tua voz, somente ela, que o teu nome seja glorificado e que a igreja do Senhor diga amém. Queridos, alguns textos na Bíblia, que quando nós olhamos, é o primeiro momento, ao ver o texto, às vezes nos traz até um sentimento confuso. Exemplo, quando o texto nos diz lá em Gênesis que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Espera aí, Deus não é homem para se arrepender? Como que Deus se arrependeu de ter feito o homem? No original a palavra está entristeceu. Deus se entristeceu de ter feito o homem. Porque Deus, na sua natureza, não pode se arrepender. Ele não tem esse sentimento humano. E aí agora nós começamos o texto de 1 Samuel, no capítulo 16, dizendo que o Senhor rejeitou a um homem chamado Saul. E quando nós falamos de Saul, nós logo lembramos do rei caído, que o espírito da parte do Senhor o atormentava, do homem que perseguia Davi. Mas quem era Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Foi o primeiro monarca. A Bíblia nos conta que quando o povo desejou um rei para si, Deus disse a Samuel que fosse até a esse homem chamado Saul e consagrasse rei. A Bíblia nos diz ainda que acima dos ombros não tinha ninguém em Israel que o superasse, que ele era um homem de boa aparência. E o primeiro ano do reinado de Saul foi maravilhoso. Saul saiu para a guerra, Saul teve vitórias, Saul teve conquistas, Deus era com ele. Mas passado um ano, diz-nos a história bíblica que um povo chamado Filisteu se levantou contra o povo de Israel. E diz-nos o texto bíblico, querido Vanderci, que esse povo foi com 30 mil carros. Pastor Richard, além dos carros, disse que tinha 6 mil cavaleiros. Você imagina Israel olhando e o próprio rei Saul olhando esse grande exército?
aparelhado, porque os filisteus, eles eram aparelhados em todas as ferramentas possíveis. Por isso que Deus não deixa o povo, quando sai do Egito, ir pela orla do Mediterrâneo, mas leva-os pelo deserto, porque se eles encontrassem com os filisteus, eles voltariam para trás, porque eles eram peritos em forjar armas, espadas, escudos, flechas, eram peritos na guerra, e agora eles olham 30 mil carros, 6 mil cavaleiros. E aí Samuel disse para Saul, para que Saul não fosse para o campo de batalha, enquanto não oferecesse sacrifício ao Senhor, Deus de Israel. Mas os dias começaram a passar, os dias começaram a passar. E aí o povo começou a ficar aflito, começou a ficar ansioso, e os poucos guerreiros que tinham com Saul começaram a abandonar o campo de batalha. Saul, vendo também que Samuel demorava a chegar para apresentar o sacrifício, o que ele fez? Sacrificou e ofereceu sacrifícios a Deus. Ou seja, ele fez algo que não foi chamado para fazer. Somente o sacerdote podia sacrificar e poderia oferecer sacrifício. Ele era rei, e como rei não poderia exercer o ofício, que era o ofício do sacerdote. E então, quando ele termina de sacrificar, quem chega? Samuel. Samuel diz: o que foi que fizeste, homem? Procedestes como louco. Ah, mas vendo o povo, que o povo estava ansioso, que o povo estava aflito, que o povo estava indo embora, tive eu medo, tive eu receio, e então eu sacrifiquei ao Senhor. Sabe o que Samuel disse? Hoje mesmo, se tivesse obedecido, Deus teria testificado o seu reinado por gerações. Se Samuel tivesse obedecido, nós não teríamos Davi. Se Saul tivesse obedecido, nós não teríamos a história de Davi, nós não teríamos os sucessores de Davi, porque Deus o estabeleceria perpetuamente no trono. Mas como ele procede como louco, Deus o rejeita. Sabe o que eu aprendo aqui? É que quando nós queremos agradar a homens e não agradar a Deus, nós perdemos o propósito. É verdade. Nós perdemos o fio da meada. Por isso que tem muita gente perdida, por isso que tem muita igreja perdida, por isso que tem muita igreja hoje que está falindo, está indo às bancarrotas, fechando as portas, porque estão preocupadas em segurar, preocupadas em manter a estrutura, preocupados em agradar e não em obedecer. Ah, se Saul tivesse obedecido. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Irmão, rejeição, Deus rejeita o homem. E quando Deus rejeita Saul, Deus agora começa a tratar com Samuel. Por que Deus começa a tratar com Samuel? Porque Samuel estava com pena. Samuel estava com dó. Em outras palavras, Samuel havia falhado. Você imagina você chamado por Deus, e aí você consagra alguém ao ministério. Aí você fala: meu filho na fé. Já teve essa sensação? Eu tive o privilégio, ele está até nos assistindo, meu pai. Eu falo que todo pastor, todo pai consagra o filho ao pastor. Eu tive o privilégio de consagrar o pai ao pastor. Foi ao contrário, né? Eu tive esse privilégio de consagrar o pai ao pastor. O pai. Então, assim, quando a gente consagra alguém, você fala assim: esse é meu filho na fé. Deus me usou. Aí você fica feliz por aquilo. Aí agora você vê aquele que você consagrou, que você ordenou, sendo rejeitado por Deus. Olha o sentimento de Samuel. Samuel agora está se sentindo com um sentimento de que ele falhou, de que ele errou. Porque Saul, a quem ele consagrou, estava sendo rejeitado. E Deus fala: por que está com as penas de Saul? Porque tem dó. Eu já o rejeitei e já preparei para mim um rei que reine em seu lugar. Glória a Deus. E aqui vai, ó, se você pegar, meu irmão, você vai dar glória a Deus aí. Deus, ele não espera o problema para criar a solução. Deus cria a solução para remediar o problema. Saul havia pecado
Saul havia sido rejeitado por Deus já tinha preparado, já. Quem está comigo, diga amém, irmão. Amém. Deus já preparou, Deus já antecipadamente já preparou. Já preparei para mim o rei. Foi mais ou menos o que aconteceu quando o homem pecou, né? O homem caiu, e aí o homem estava caído, e o homem foi lá e preparou roupas para si, para cobrir da sua nudez. Deus falou, não é assim que justifica. Tem que ter derramamento de sangue. Houve sacrifício, Deus pegou a pele do cordeiro, cobriu o homem, cobriu a mulher, e Deus já tinha preparado o seu filho para redimir a humanidade. Quem está comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu o rejeitei. Irmãos, aqui vai um princípio muito grande. E há muitas pessoas sendo rejeitadas. Não é só rejeitadas pelas pessoas, rejeitadas pelo próprio Deus. Porque já perdeu a essência, já perdeu a unção, já perdeu a graça, já perdeu o direcionamento. E diz que o Espírito do Senhor se afastou de Saul, sim ou não? Sim. E da parte de Deus foi enviado um Espírito que o atormentava de dia e de noite. Da parte do próprio Deus. E quando Deus prepara alguém, e quando alguém é preparado por Deus, irmão, a gente não precisa querer criar atalhos. A gente não precisa querer criar agendas. A gente não precisa querer criar amizades para nos favorecer, porque Deus te coloca onde Ele quer te colocar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Claro que Deus prepara pessoas. Eu falo que existem pessoas que Deus coloca na nossa vida que é para nos levar ao propósito, sim ou não? Sim. Amigos que Deus coloca na nossa vida que é para nos levar ao propósito, sim ou não? Sim. Mas há muitas pessoas que querem ser favorecidas e acham que por causa disso vão chegar no lugar que Deus quer colocar. Quando Saul agora é rejeitado, o espírito atormenta de dia e de noite, disseram a ele, traga alguém que toca bem. O texto diz assim, traga alguém que toque bem. E aí, Silas, porque vendo Silas tocar é uma graça, né, irmão? Uma unção, ao zelo deles nos acordes, né, na melodia, de fazer. Aí diz que um disse assim, eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Eles não falaram que Davi era ungido, que Davi era cheio da unção, que Davi era isso, eles falaram que sabia alguém que sabia tocar bem. E aí eu posso abrir um parênteses? Posso? Hoje nós temos no nosso meio um tal de unçômetro, né? Você já viu? Os irmãos falam assim, hoje o irmão pegou na unção. Não, hoje o pastor pegou, não tem unção não, esse pastor não tem unção. E como é que eu vou medir unção, irmão? Por causa do arrepio que a gente sente? É? Aí eu arrupiei com unção, eu não arrupiei, não tem unção. É? Não, sério. Porque aí eu não vou para unção, eu vou para gosto. Tem pregador que você não gosta, irmão. Tem pregador que é pentecostal, que fala alto, que grita, que dá pulo, que vira cambalhota, e não é o seu estilo. Aí você fala assim, o cara não tem unção, mas tem unção. A unção de Deus na vida dele. Ele não tem, o seu estilo que você está esperando. Aí tem aqueles pregadores que são calmos, tranquilos, já foi ministrado por eles, né? Que você tem que ficar assim, tão percebido, porque senão você entra aquele espírito de sono, né? Então, você tem que ficar, é o jeito, é a forma, é o estilo, mas também tem graça, tem unção. Quer dizer, porque o cantor chega e ele faz uma nota oitavada, ou ele faz uma segunda voz, ele faz uma firula, como diz um pastor da Assembleia de Deus, irmão, não esmerila o hino não. O hino foi feito para cantar certinho, se esmerila. Não é porque o irmão foi cantar, mas não esmerila não. Né? Então, porque o irmão fez uma nota diferente, tem unção, aquele não tem unção. E aí a primeira qualidade que eles escolheram para o homem para tocar na presença do rei é que tinha que saber tocar bem. E o que eu aprendo? Nós temos que exercer bem aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se é tocar, tocar bem. Se é cantar, cantar bem.
Se é pregar, pregar bem. Se é evangelizar, evangelizar bem. É buscar isso, essa excelência. Essa coisa. Não é para Jesus, é para Jesus, é para Jesus. E aí é para Jesus, e para Jesus, e para Jesus o negócio é mal feito. Não. Para Jesus é o melhor. E agora onde é que está Davi? Davi agora está diante do rei. Está na tenda do rei. Quando o espírito atormentava Davi, puxava a harpa e começava a dizer. E diz que o espírito saía. E Davi e o Saul tinham paz. Aí eu começo a aprender agora. Primeiro, Saul foi rejeitado. E por que foi rejeitado? Porque desobedeceu. Porque foi tolo. Porque não deu ouvidos à voz do Senhor. E aí Deus agora vem tratando com Samuel. Samuel estava com dó, Samuel estava com pena, mas Deus já tinha preparado. Eu aprendo uma grande verdade. Até quando você vai ficar chorando pelo fracasso de ontem, irmãos? Até quando você vai ficar querendo viver a sua vida lá no passado? Ai, que saudade do tempo da minha mocidade lá na igreja. Ai, que saudade do tempo que eu era do grupo tal. Ai, que saudade. Passou! É isso mesmo. Tem gente vivendo no passado. Não consegue se adequar em nenhuma igreja, não consegue firmar em nenhum ministério, não consegue dar frutos, não consegue avançar, não consegue prosperar, porque está preso lá no passado. O passado foi muito bom, e lembranças é maravilhoso. Mas foi, irmão. Esses dias eu fui ministrar na igreja, aí a irmã veio, não, mas bom era o tempo que o irmão tocava aqui, o irmão fulano e tal. Eu falei, o irmão fulano já foi embora, irmão. Agora é nós. Agora é um novo tempo, é um novo momento. Eu vou ficar preso a isso ao passado, eu vou viver o presente, eu vou fluir no futuro que Deus tem para nós. Né? Os irmãos aqui que eu vejo, que são um pouco mais de idade do que eu, que viveram uma época boa, década de 80, década de 90, nossa, que saudade, saudade dos evangelistas, da serenata, quem fez serenata aí, né? Ia na casa dos irmãos, lá, meu coração transborda de amor, eles vão sair, tal, chorar e tal, e firmava na igreja, não é? Do evangelismo, de porta em porta, casa em casa. No tempo, foi passando. Eu falei ontem, aqui eles não me deixam mentir, eu falei, nós dormimos na pandemia com uma igreja e acordamos depois da pandemia com outra igreja. Totalmente. A nossa igreja agora é outra, irmão. Mudou. Mudou. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E aí eu falei um dia para os jovens assim, irmãos, eu estou precisando reciclar e aprender a viver essa igreja nova. Já foi acostumado de um tempo antigo, diferente. E aí, claro, e vai a palavra para os mais jovens que estão me ouvindo, é também valorizar os marcos antigos, porque se não tivesse os marcos antigos, não estaria de pé. É, olha, vou dar um exemplo. Essa casa, muito linda, né? Porque a mamãe da Sônia e da Ed tinham um bom gosto. Aí agora a pessoa vem e compra essa casa e quer modernizar. O que é modernizar? Vou botar uns blindex. Vou arrancar, vou botar blindex. Vamos botar um rebaixamento de gesso e tal. Mas os marcos que estão aqui é que mantém, os fundamentos é que mantém essa casa. Quem está comigo, diga amém, irmão. Quem está comigo, diga glória a Deus. Samuel agora está com pena, Deus vem, adverte até quanto era a pena de Saul, havendo eu rejeitado, já preparei, tem uma vitória para ti hoje, levanta e vai à casa de Jessé o Belemita. Mas agora Samuel tem o segundo sentimento, o primeiro é de falha, o segundo agora é de medo. E se o rei souber que eu consagrei alguém, aí ele vai me matar. Mas, irmão, é uma realidade, a gente olha o texto e não pensa nisso. Se Saul descobre que Samuel ungiu Davi como rei, Samuel estaria morto. Aí vem Deus e olha o que Deus diz. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho, e disse, vim para sacrificar ao Senhor. Olha, o nosso Deus é estrategista, irmão. Que Deus maravilhoso. Que isso, Samuel? Pega um novilho, desce, vai ao encontro de Jessé e diz, olha, vim sacrificar ao Senhor. Glória. E aí nós sabemos o texto nos conta a história, e chegando
Samuel, Jessé apresenta todos os seus filhos. E por que Davi era desprezado, irmão? Porque Davi não era o filho legítimo da mesma esposa e do mesmo pai. Davi era o último filho que Jessé teve, fruto de outro relacionamento. Davi era rejeitado por seus irmãos. Por isso que Davi era abandonado, estava no campo, não tinha importância. E aí, o que acontece agora? Nós sabemos a história. Jessé olha para os filhos, Samuel olha para os filhos de Jessé, e vem os primeiros, que são fortes, bonitos, guerreiros. Estou perante o ungido do Senhor. Deus disse, não, esse aí não é o meu escolhido, não. Mas não tem gente com aparência, com pinta, com jeito, fala bem, fala bonito, canta bonito, mas não é o escolhido. Amém, gente? Amém, amém, irmão? Amém. Não estou desprezando os bonitão aí, tá, gente? Não vai achar que eu sou bonito, não vou ser escolhido. Mas Deus falou, esse não é, esse não é, esse não é. E diz que Samuel cansou. Você não tem mais ninguém aí? Não, tem. Tem o Davizinho está no campo. E diz o texto que Samuel diz, não nos sentaremos à mesa até que ele chegue. Mas lê o texto depois, quando ele chega, Samuel já estava com medo, já estava cansado de esperar o menino. E quando o menino chega, ele é ungido, ele é consagrado a rei. Glória a Deus. E eu quero terminar. Queridos, Davi recebe a unção de quem? Davi recebe a unção de quem? E o que ele faz no dia seguinte, depois de receber a unção? Vai cuidar. Volta para o campo. Cuidado. Volta a pastorear. Volta a cuidar de ovelhas. Ei, pega essa aqui para você, irmão. Pega essa revelação de Deus. Davi estava no campo, mas ele sabia que ali não era o seu lugar. Sabe por que Davi sabia que ali não era o seu lugar? Porque ele sabia quem ele era em Deus. Davi pastoreando, sabendo que era rei. Davi cuidando de ovelhas, sabendo que era rei. Davi no campo, abandonado por todos, mas sabendo que era rei. E aqui eu quero liberar uma palavra para a tua vida, meu irmão, nessa manhã. Não importa onde você esteja, importa quem você é em Deus. Porque às vezes nós não estamos no palácio, mas já temos a unção. Nós não estamos reinando, mas já temos a unção. Nós não estamos deliberando, mas já temos a unção. Quem está conhecidamente na glória. Você precisa saber quem você é em Deus. Davi estava ali como pastor, cuidando de ovelha, no meio do rebanho, numa noite sozinho, escura, sofrendo com frio, sofrendo com fome, mas ele sabia, a unção já tinha se derramado, já estava liberada sobre a vida dele. Glória a Deus. Enquanto Saul tinha uma coroa, mas não exercia mais o chamado de rei, Davi não tinha coroa, mas já exercia o chamado de rei. Escute, Deus preparou para Davi, separou. E mesmo diante das circunstâncias, ele confiou, acreditou e recebeu a promessa. Amém? Eu quero terminar porque nós vamos cear nessa manhã, dizendo para você, cuidado, porque às vezes nós começamos bem. E sabe, nós não podemos medir como começamos, nós temos que medir como terminamos. Porque tem muitas pessoas que começam e você fala assim, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Converti em 97 para agora são 23 anos. 23? 26, quer dizer. 26 anos. Quanta gente que começou comigo que parou? Quanta gente você falou, esse aí vai ser usado por Deus, esse vai ser instrumento. E eu não estou falando por demagogia ou porque, você é super. Não, estou falando olhando para trás, eu queria que esses irmãos estivessem mais à frente do que eu. Gente que estava na época que sabia, que conhecia, que Deus usava, que Deus realizava, que Deus operava e que parou. Que começou como Saul. Primeiro ano foi bom, foi bem. Aí depois se perdeu. E é fácil se perder, irmão. Às vezes quando nós não temos a oportunidade, nós olhamos para esse pessoal que está aí, que hoje usufrui de ter um nome famoso, né, que tem uma agenda, que tem... Aí a gente fica falando deles,
Mas é fácil a gente se perder no meio da bajulação, é verdade ou não é? É fácil a gente se perder quando a pessoa bate no ombro assim e fala assim, que mensagem Deus te usou. Esse é o homem de Deus. Lembra lá da menina adivinha? Que quando Paulo desceu, ele estava caminhando e dizia, esses aí são homens de Deus. Esses ainda são... Ele olhou para trás e repreendeu o espírito que havia nela e ela saiu. O demônio saiu da vida daquela mulher. E às vezes, a gente vai começando. E aí o ego vai inflando. O ego para inflar é algo muito fácil, né, gente? Tá, não é? Eu tenho um pastor amigo meu, que quando ele começou a pregar, ele era membro da igreja. Passou começando a dar oportunidade para ele. Aí ele prega bem. E aí o pessoal começa a fazer comparação entre ele e o pastor. E dizer, uau, o irmão prega, quando o irmão prega é diferente. Aí disse que terminava a pregação, queria uma porta da igreja, o irmão vinha abraçar ele e tal. Aí ele ficou com tanta vergonha, falou assim, amanhã quando terminar a pregação, eu não vou na porta da igreja, não, vou dobrar os joelhos, vou ficar no altar. Aí disse que ele dobrou os joelhos, ficou no altar, que o pessoal passava aí, tá vendo? Isso que é o homem de Deus, ó, dobrou os joelhos, vai voltar. Moral da história, tudo que você fizer, não vai adiantar. Você tem que ter um coração grato, sensível, puro, um coração desprendido para você dar toda a glória para quem? Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a glória é? Amém, queridos? Amém. Saul foi rejeitado. Samuel foi advertido. Davi foi separado. Para de olhar o fracasso de ontem. Vamos viver o que Deus tem pra gente hoje. Hoje. A missão viveu momentos ruins, viveu momentos bons e está vivendo novos momentos. E eu gostei da frase do pastor amigo meu, né? Porque nós estamos ajudando um pastor em Nova Friburgo. E aí foi para o Templo Novo e tal, e aí eles colocaram o slogan: Novo tempo! Um novo tempo para um novo tempo. Aí o pastor virou e falou assim, não adianta querer viver um novo tempo fazendo coisa velha. Aí eu falei, eita, essa doeu. Deixa eu até anotar esse tem aí. Até eu botei lá no grupo da igreja, no Zap lá. E é verdade. Nós queremos viver um novo tempo fazendo coisas velhas. E coisa velha, irmão. Até Jesus falou, não se põe vinho novo E outros velhos. Por quê? Você vai romper, irmão. Não vai aguentar. Eu estou querendo vinho novo, mas o outro está velho. E eu não estou falando essa carcaça nossa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem umas carcassinhas de 90 aí que tá bem, né? 90. Hoje eu falo assim, Balneário Camboriú, onde meu pai mora, lá tem uns velhinhos de 90 e pouco que correm de ponta a ponta na praia. Eu não corro, eu fico olhando, gente, eu falei, que é isso, mano? Um dia eu desci a escada, meu pai morava no 12º andar. Encontrei assim, 92 anos subindo. E não estava subindo assim, ó. Porque eu estava subindo assim, ó. Aí ela, oi moço, tudo bem? Tudo bem, o negócio é o negócio é esse. Ela falou, não, eu caminho de ponta a ponta na praia. Assim. Eita, que dá 92. Eu falei, não, tá bom. Precisou virar. Então, eu estou falando essa carcaça, mas eu estou falando aqui dentro, irmão. Nós temos que renovar. Renovar. E outra coisa, qual é o problema do nosso meio, Silas? Eu posso falar? Posso. É porque a gente recebe um título e tem medo. Você vê quando o pregador faz o apelo para vir no altar, o pastor tem medo de ir. O obreiro tem medo de ir, o diabo tem medo de ir, o presbítero tem medo de ir, porque aqui que vão pensar de mim, vão dizer que eu tenho pecado. E aí, irmão? Deus chamou que é para quebrantar, você vai voltar, quebrando, chora, cai no pé do Senhor. Eu vou falar, porque agora não tem mais esse movimento. Na década passada tinha, né? A unção de pôr as mãos, cair, né? Tinha, não tinha? Aí tinha um pastor fazendo para mim. Eu quando vou lá, eu ponho um pé na frente, outro atrás e firme mesmo. Então para que você vai, pô? Aí eu falei assim, não. Eu vou, se eu sinto que não é de Deus, eu nem vou. Mas quando eu sei que é de Deus, eu nem como, eu mesmo me jogo no chão. Mãe.
Eu mesmo pulo no chão, rola para lá, rola para o outro, aí vem todo chorando. E já viu aqueles irmãos que vêm assim, vem te abraçar, e vem tudo junto, vem lágrimas, vem os catarros, vem abraço. Já viveu assim? Não tem, irmão. Não tem. Aí essa hora eu tenho que esquecer tudo de abraço. Deixa Deus encher o barco. Deixa Deus fazer. Deixa Deus. Aí eu vou lá, eu ponho o pé, eu ponho o trago. Só para dizer, pastor, você vai continuar me empurrando? Mas por que isso? Não é. Se tem a unção, irmão, se deleite na unção. Aí você vai voltar de novo. O pastor só acabou de falar que unção não é arrepio. Mas a gente sabe, o Espírito testifica com o nosso Espírito o que é de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito que é de Deus. E aí é o dom, né? Eu vou procurar de voltar aqui, vou voltar para pegar mais. Eu vim falar sobre os dons do Espírito. E um dos dons que nós não buscamos, discernimento de Espírito. Esse é o mais importante. Isso principalmente para o líder da igreja. Porque aí tem gente que acha que está mover de Deus e não é. Temos que ter aqui Espírito que está agindo. Mas quando nós recebemos essa testificação, e para finalizar e terminar, pastor, o que é unção para o senhor? Unção é uma capacitação dada por Deus para você fazer algo de extraordinário que você não conseguiria fazer. É isso que Jesus disse aos seus discípulos: ficar em Jerusalém. Jesus dá um anjo, né? Jesus estava sendo elevado. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Seríeis testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí passam 40 dias, estavam andando no templo, orando, 120 pessoas, e de repente, eu gosto muito dessa palavra, e a Bíblia tem muito dela, e de repente, por isso que eu falo, não para. Por que não devemos parar? Porque de repente de Deus pode vir a qualquer momento. E de repente veio do céu um sopro de vento impetuoso, encheu a casa, todos foram cheios, começaram a falar em novas línguas segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E diz que vendo o povo, o que os discípulos estavam falando, estão embriagados, estão beberam todos. Sai Pedro, irmão, olha que é unção. Pedro sai e começa a pregar. O que está acontecendo, o que está escrito no livro de Joel, capítulo 2, versículo 4. E acontecerá depois que derramarei o Espírito sobre toda a carne, sobre os vossos jovens, vossos velhos, todos terão sonhos, visão. E diz que 3.000 almas se convertem. Vamos logo, irmão. O pastor Valdeci, o patriarca Valdeci. Se Deus tivesse 3.000 almas lá numa pregação em Rio das Outras, eu estava feliz. 3.000 almas! E não é esse negócio que nós temos na igreja de hoje, que hoje a pessoa levanta a mão, 30 pessoas aceitaram Jesus lá na igreja, que levantou a mão. Aí das 30, nenhuma volta, nenhuma batiza, nenhuma. Não. O texto, quando fala 3.000 almas, que era acrescentado, eram batizadas. Eram incluídas no rol de membro da igreja. Glória a Deus. E você acha que parou para aí? Segundo a mensagem de Pedro, 5.000 pessoas se convertem. 8.000 pessoas, uma mega igreja. E aí a igreja começou. E o poder de Deus veio. Essa é a unção, irmão. É algo extraordinário. Glória a Deus. Capacitação, Deus te capacita. Foi o que Deus falou para Moisés, né? Moisés chegou. É outra mensagem que eu vou pregar outro dia. Despertamento versus chamado. Porque Moisés viveu o despertamento, depois Moisés viveu o chamado. Há pessoas que se perdem quando são despertadas. Porque a gente não é chamado de imediato, a gente é despertado. Há um despertamento, Deus te desperta. Moisés acordou um belo dia, já era homem, príncipe do Egito, e decidiu visitar os seus irmãos. Mas por que ele nunca visitou? Não, a gente decidiu. Despertamento. Só que ele foi
E já achou que Deus tinha chamado, porque ia libertar o povo. Ele falou, não, agora você vai passar pelo preparo, vamos filho, pro deserto. 40 anos você sendo trabalhado no deserto. Aí quando Deus chama, olha a diferença do chamado. Quando Deus despertou, Moisés foi e agiu com a força do próprio braço. Lembra lá, matou o Egito, enterrou na areia e tal. Agora quando Deus chama, Moisés fala assim, vou dar outro. E o negócio de chamar, de ser pastor, de pastorear, de libertar o povo, isso não é comigo, não. Deus virou para Moisés e falou assim, não, eu chamei foi você. Aí. Ah, Senhor, eu sou pesado no falar. Diz a Bíblia que Deus irou com Moisés. Deus ficou bravo. Por que Deus ficou bravo? Porque Deus conhece as nossas limitações, irmão. Amém? Amém ou não amém? Amém. Ah, não, pastor, eu não vou fazer um grupo de evangelho porque eu sou tímido. Deus sabe que você é tímido. Ah, não vou porque eu não tenho estudo. Deus sabe que você não tem estudo. Ah, pastor, você acha que Deus não te conhece? Deus ficou tão bravo e falou assim, então Moisés, não é Arão teu irmão? Ele será a tua boca. Mas vai, que eu estou te mandando. Bom, tá bom. E aí nós temos que ouvir. Quem recebe essa palavra? Eu posso dar glória a Deus. Diga para esse irmão que está sendo, não importa onde você esteja. Importa é quem você é em Deus. Você é em Deus. O que você é em Deus? Você sabe o que você é em Deus? Sabe? Glória a Deus. Sabe o que você é em Deus? Você sabe o que você é em Deus? Sabe? Sabe ou eu preciso falar? Sabe? Sabe o que você é em Deus? Nós precisamos saber o que nós somos em Deus. Amém? Amém, irmão? Amém. Amém, igreja? Amém. Eu vou parar porque eu não tomo aceito. Só vai falar mais coisas. Quer ver outra coisa que a gente se perde muito? Quem é salvo? Tem gente que tem medo de levantar a mão. Não, a salvação pela fé. O dia que você aceitou, recebeu, creu, pronto. Se não duvidar da nossa salvação, não vamos ganhar na vida eterna. Agora, o desenvolvimento da salvação é diferente. Amém? Amém. Isso chama-se processo de santificação. É todos os dias. Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo teu povo. Obrigado que o Senhor falou conosco nesse dia de hoje. Senhor, aqui estamos, Senhor, homens e mulheres que vão ser chamados, despertados, que vão viver, Senhor, um propósito melhor do Senhor nesta terra. Que o Senhor, Pai, os consagre, o Senhor, Pai, derrame o óleo precioso da bendição. Senhor, que o Senhor nos esconda debaixo das tuas asas. Que o Senhor nos lance, meu Pai, para viver o propósito e o projeto do Senhor. E que todos eles sejam abençoados para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Quem crê, recebe, diga amém. E graças a Deus. Vamos participar da ceia do Senhor? Amém. Jesus deixou 2 mandamentos. Quantos mandamentos? 2. O primeiro foi o batismo. E aí a necessidade de batizar. Hoje tem pessoas que não querem batizar. Ah, pastor, não larguei o vício ainda. Eu tenho uma pergunta para eles. E se Jesus voltar hoje? Ah, não é. O batismo é um ato de confissão de fé pública. Você está dizendo publicamente, gente, eu recebi o Senhor Jesus como Salvador da minha vida, estou morrendo para a velha vida e ressurgindo para a nova vida em Cristo. Amém, gente? Amém. Né? Esse é o processo do batismo. Jesus foi batizado? Foi. Porque toda a ordenança que ele deu, ele cumpriu. E qual é a segunda ordenança que deixou para a igreja? A ceia do Senhor. Quando nos reunimos, tomamos a ceia. O vinho simboliza o sangue, o pão simboliza o corpo. E quando nós assim o fazemos, nós estamos declarando, eu faço parte da videira, eu estou enxertado nela. Eu faço parte desse corpo. E para a gente entender um pouquinho e partirmos para a ceia, irmãos, nós não somos a igreja sozinho. Porque isso se confundiu muito agora nos últimos dias. Eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. Jesus não veio buscar unidade. Jesus não veio buscar o João, o Pedro, a Maria. Jesus veio buscar a igreja. E você não é a igreja no singular. Você é membro do corpo. E o membro que não está no corpo não faz parte do corpo. Adianta eu arrancar minha mão, botar minha mão lá em casa e andar assim, não é parte do corpo. Amém ou não amém, gente? Amém. Então nós somos parte do corpo. Que parte eu sou? Não sei. Você pode ser o dedinho, você pode ser o dedão, né?
Você pode ser a perna, você pode ser o braço, o antebraço. Mas o importante é que nós fazemos parte desse corpo. E tudo é importante. Eu tive um amigo que perdeu o dedão de pé. Só a falta do dedão, ele tinha desequilíbrio. Ele caía, volta e meia ele caía. Por causa do dedão, o dedão vai fazer falta. Faz falta. Deus botou o dedão para fazer falta. É ou não é? Então nós estamos inseridos nesse corpo. Nós fazemos parte dele. Por isso que nós devemos congregar. Por isso que nós devemos estarmos unidos na mesma fé. Por isso nós devemos ter comunhão. E deixa eu falar aqui, ó. Por que é importante a comunhão? Porque é onde Deus trabalha em nós. Eu falo que a igreja tem a lixa grossa e a lixa fina. Não tem aqueles irmãos que são mais rudes na igreja? Que são mais matutos, assim. Que foi criado desse jeito, né? Que dá umas más respostas. Aí você fica assim, tá? Você é todo chateado, tristinho da igreja, né? Você vai falar uma coisa e eu vou dar uma resposta para você. É Deus trabalhando, irmão. Sabia disso? Sabia que eu aprendi isso, que Deus trabalha dessa forma? Um dia a irmã orou, pastor Reis. Senhor, me dá amor pelas vidas. Aí Jesus botou uma lã encrenquinha, sabe aquela pau de espinho? Aí ela foi para Jesus e falou assim, eu não aguento mais. Jesus falou assim, pediu amor, te deu a oportunidade de você amar. Está me entendendo? Sim ou não? Sim. Então é na igreja que nós somos lapidando nessa comunhão. É nesse irmão que às vezes você não... E a Bíblia fala que é para nós suportar, né? É ou não é? A Bíblia fala que você sair a mão que não fala você, você tem que suportar, irmão. Irmão. Tem que suportar você, irmão. Vamos embora, vai morar no mesmo céu. Então, quem está comigo, diga amém. Amém. E aí Deus usa isso para lapidar a gente. Para trabalhar. Para moldar. Porque o velho homem, olha o que eu vou falar. O velho homem está aqui dentro. Já ressurgiu já alguma vez o velho homem de você? Hã? Eu um dia fiquei tão irado, eu falei, Jesus, rapaz, esse velho homem está forte demais, né? Olhei para mim mesmo e falei, eita, rapaz, tem que morrer. Tem que matar esse velho homem. Porque ele ressurge de vez em quando, sim ou não, gente? Sim. Eu vou para a Bíblia. Paulo, ó, queira Paulo, hein? Todo mundo quer ser, não, eu quero seguir Paulo. Paulo disse, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, e isso eu faço. Maldito homem que sou. Era a luta dele contra o pecado todo dia. E nós temos que lutar contra essa natureza humana que nós temos. Sim ou não? Sim. E aí eu falo para os irmãos que são mais assim, sinceros, né? Aí o irmão falou para mim assim, eu sou sincero. Eu falei assim, mas a sua sinceridade tem hora e momento para falar. A gente não pode ser sincero toda hora. Se sincero, você mata todo mundo aí. É ou não é? Aí você fala assim, eu sou sincero, chega aqui, baixo tá tocando todo, irmão, baixo, tem que tocar mais baixo. Não, a sinceridade é essa. Eu lembro do saudoso pastor John, saudoso não, acho que é vivo ainda, pastor John? Sim, vivo. É vivo? Do seminário? Ele, sim, o americano tem dificuldade de falar o feminino e o masculino, né? Aí ele começava a aula, meus irmãos, ele trocava, né, os artigos A por O, aí uma irmã levantou, falou assim, não, o senhor falar errado até que a gente tenha suporte, mas escrever errado, apagou, escrever. Aí voltou a sentar, o pastor começou a cair as lágrimas, senhor de idade, pô. Começou, com o seu irmão feio, foi muito feio. Aí os irmãos ficaram revoltados com a irmã, às vezes, irmã que até bateu na irmã, eu falei, não, bater não, mas dá uma dor nas costas, dá, né? Mas essa sinceridade ao extremo é ruim. Amém, gente? Mas essas coisas Deus usa para nos mudar. Deus usa para nos lapidar, para a gente melhorar. Para cada dia você fala assim, eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo, preciso melhorar naquele outro. Eu preciso desse meu maneira de falar, esse meu jeito de ser. Eu falava isso muito na igreja. Eu sou pastor, eu tenho uma dificuldade. Aqui em Minas o pessoal falava assim, o povo gaúcho é meio sangue quente. Aí eu caí a ficha, né? Eles estavam falando de mim. Eu sou gaúcho, né? Assim, porque eu falo para eles, irmão, cuidado com o que você vai falar. Porque a maneira que você fala, de repente, a gente interpreta errado. E aí, de repente, é uma má resposta. É ou não é? Quer ver um exemplo? Tem membro que vai dizer para o pastor que vai ser da igreja depois que termina o culto. O culto gostoso como esse, ele para ali na porta. Pastor, eu vim aqui dizer para o senhor que eu estou indo para outra igreja. É hora de falar, irmão? É maneira de falar? Não.
Espera um outro momento, não é? Adequado, conversa. Quem sabe pode até solucionar o problema se você continuar na igreja. Sim ou não? Você está comigo? Sim. Mas aí acaba você dando uma má resposta. Sim ou não? Sim. Eu vou falar porque eu vou falar de mim, que eu tenho particularidade de falar, não é dos outros. Um dia tinha 2 jovens que eu levantei na igreja para cuidar da juventude da igreja. O menino tinha 50% dos jovens, a menina tinha 50%. Eu falei, bom, vão vir os dois. E os dois vão ter os 100% dos jovens. Só que o que um fazia, o outro não fazia. Aí começava a pirraçar. Era uma pirraça. Aí o que eu fiz para tentar ser justo? Foi, não vou deixar nenhum, não vou deixar nenhum outro. Vou levantar um novo líder de jovens, porque se eu deixo um, eu vou favorecer. Sim ou não? Sim. Aí cheguei, comuniquei aos dois. Aí eu estou para iniciar o culto, estudando o violão, o irmãozinho chega, o jovenzinho chega. Falei, seu pastor, Deus falou comigo que se não é para eu ser líder de jovem da igreja, que não é para eu ficar na igreja. Eu falei, por que você não foi embora então? Vai embora. Tá a porta aí, ó. Vai encher o saco, senhor. Tá. Aí o rapaz foi embora, foi lá para a pastora Patrícia chorando. Pô, o pastor foi grosso. Tá. Aí, você pode falar o que você quiser falar, mas se retratar é uma obrigação sua. Aí eu, à noite do culto, tinha que me retratar, né? Falei, mano, eu quero pedir perdão publicamente para o irmão Fernando, me perdoa, porque eu falei assim. Aí pronto, ficou de boa na igreja. Mas a maneira como ele falou, ele está dizendo assim para mim entender. Se você não deixar eu como líder, eu não vou ficar na igreja, não. Aí, veio da pressão, aí eu vai do mesmo jeito. Aí eu comecei a aprender, eu não posso mais responder assim. Quem está comigo, diga amém. Amém. Quem está comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. E aí a gente vai se moldando para viver a fé cristã. Amém, irmão? Amém. Amém, igreja? Amém. Aí quando vê no homem assim, o sangue ferve ou não ferve? Os mais branquinhos assim, fica vermelho aqui, não fica? Aqui fica essa veia salta para fora, assim, ó. Tá, aí você vê que está fervendo, fala, Senhor Jesus tem poder, Fala, amém, meu querido, Deus te abençoe, vá com Deus. Aí você começa a se mudar. Vamos viver essa vida em Cristo? Vamos congregar? Vamos deixar Deus lapidar a nossa vida? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. As particularidades do que eu gosto, aí eu gosto de laranja, eu gosto de amarelo, eu gosto de ver. Isso tem que ser algo pessoal. Quando vai para o coletivo, isso não pode atrapalhar o coletivo. Amém, gente? Amém. Porque os maiores problemas que nós temos na igreja hoje não são de ordem doutrinária, bíblica. São de quê? A pastora, a bispa Sônia chega aqui, ela repita aqui de amarelo e chega. Ah, não gostei de amarelo não, pai. Vou embora da igreja. Não é? Sim ou não, gente? São dessas pequenas coisas. Ah, não. Você botou o fulano para cantar, eu não gosto que o irmão canta, não. Você botou o fulano para cantar, que o fulano pregue, não. Então, essas coisas são irrelevantes, porque isso aí é algo pessoal meu, que eu vou superar. Tem coisa que eu não gosto, mas eu supero para o bem do corpo. Amém, gente? Amém. Para o bem da igreja. Amém ou amém, irmão? Amém. Eu vou superar. Né? Eu chego num lugar lá que o pessoal gosta do pagode. Eu não sou do pagode, mas aí e tal, por causa dos irmãos, eu pronto, aí. Chega num lugar lá, os irmãos gostam, tem que sertanejo. Então são gosto, o que é gosto pessoal, isso a gente supera. Quem está comigo, diga amém. Amém. Amém, irmão? Amém. Corinho de fogo. O irmão fala assim, canela de fogo. Assim, a gente já pegou e já está levando, já entra no clima ali. Então, não é? São gostos que se a gente entender o bem do corpo, a gente supera. E superando, a gente vive bem. E vivendo bem, nós herdamos a eternidade. Amém. Vou finalizar e termino. Olhe bem para mim. Imagina se você não dá certo aqui. Um grupo de 30 pessoas, imagina no céu que você vai ter que viver a eternidade. Eu gosto do pastor Richard. Ele chega lá no céu, o pastor Richard está na porta te esperando. O meu irmão, seja bem-vindo. Fala, meu Jesus, agora é a eternidade com o pastor Richard. Eu não gosto do patriarca Vandeci. Vai chegar lá no céu, quem está na porta te esperando? O patriarca, meu irmão, seja bem-vindo. Aí você fala, nós vamos ter
que viver em amor, embora esse sentimento não vai ter mais, né? Graças a Deus, sim ou não? Sim ou não, irmão? Nós não vamos ter mais esse sentimento. Isso é o corpo corruptível se transformando em corpo incorruptível. Sim ou não? Então esse sentimento de tristeza, de dor, de amargura, nós não vamos ter. Mas que nós vamos morar no mesmo céu, nós vamos. Ou vai ter bairro lá no céu? Não. Hã? Vai ter bairro no céu? Vai ter denominação no céu? Hã? Não? Não? Não, vai ter não. Mas vai ter mansão. Com certeza. Hã? Certeza. Ah, o Aguinaldo está olhando, está processando. Ele está vai ter morada. Vai ter morada. Todos nós vamos morar no mesmo céu. Vamos cear, vamos? Quem vai comer do pão e do cálice? Aquele que já está já. Tem a fé cristã, serve a Deus, já é batizado. Tem entendimento, né? Que é o Espírito Santo que vai testificar no nosso coração. Vamos consagrar o elemento pão e o elemento vinho? Quem vai me ajudar a servir? Quem vai ajudar a servir o pão e o vinho? Os diáconos. Os diáconos, por favor. Então vem cá. São diáconos. Como é que é o nome do senhor?